Como não morrer de doenças do fígado? Há alguns pacientes que a gente nunca esquece. No primeiro dia do meu rodízio de GI, GI quer dizer gastrointestinal, o que significa que eu estava prestes a encarar qualquer problema no sistema digestivo, da boca ao ânus. Apresentei-me e pediram que eu observasse os médicos especialistas da minha equipe em uma das salas de endoscopia, onde eles usam um endoscópio para examinar o sistema digestivo em toda espécie de procedimentos de rotina. Eu esperava encarar uma colonoscopia, analisando um pólipo no reto ou talvez uma endoscopia alta, vendo uma úlcera no estômago. Mas jamais esquecerei o que testemunhei. Isso me incentiva até hoje em minha missão de ajudar as pessoas a entender a relação entre o estilo de vida que levam e a saúde, ou a falta desta. Uma paciente sedada estava deitada na maca, cercada por uma equipe de médicos que estava usando um endoscópio com câmera. Olhei para o monitor em busca de pontos de referência anatômicos para identificar onde o aparelho estava. Não havia dúvida de que estava dentro da garganta, mas pelo esôfago serpenteavam o que pareciam ser veias varicosas pulsantes. Elas estavam em toda parte. Pareciam vermes tentando emergir da superfície lisa do esôfago. Várias delas tinham se deteriorado em meio ao revestimento interno e estavam jorrando sangue. Eu observava enquanto a cada batimento cardíaco da paciente brotava mais sangue. Parecia que ela ia sangrar no estômago até morrer. Os médicos tentavam, desesperados, cauterizar e fechar a torrente de sangue vermelho e fresco. Porém, era como no jogo, bata na marmota. Toda vez que uma fonte era eliminada, outra surgia. Esses vasos sanguíneos são conhecidos como varizes esofágicas, veias dilatadas com sangue acumulado devido a um fígado cirrótico. Ao ver esse pesadelo, perguntei-me como a paciente tinha desenvolvido cirrose. Seria dependente de álcool? Contraíra hepatite? Na hora pensei no quanto ela devia ter se sentido desolada ao descobrir que tinha uma doença hepática em estágio final. Como a sua família estaria lidando com aquilo? Fui chamado de volta à realidade pelo som agudo do alarme do monitor. Ela estava morrendo de tanto sangrar. A paciente estava perdendo sangue muito depressa, em uma velocidade que inviabilizaria uma transfusão. A pressão arterial dela caiu e o coração parou. A equipe médica fez compressões torácicas, recorreu ao desfibrilador externo automático e a injeções de adrenalina, mas minutos depois ela morreu. Era minha tarefa comunicar o falecimento à família da paciente. Descobri que a cirrose não se devia ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas nem ao uso de drogas injetáveis. O fígado estava comprometido porque ela era obesa e desenvolvera fígado gorduroso. Tudo o que eu havia acabado de testemunhar podia ter sido evitado, pois era resultado direto de escolhas de estilo de vida. Quando estão acima do peso, as pessoas podem sofrer estigma social, problemas nos joelhos e ter um risco maior de desenvolver
distúrbios metabólicos como diabetes. Porém, aquela mulher foi a primeira que vi sangrar até morrer. A família chorou, eu chorei. Prometi a mim mesmo que faria tudo o que fosse necessário para evitar que isso acontecesse a alguém que estivesse sob meus cuidados. É possível se virar com apenas um rim. Dá para viver sem o baço ou a vesícula biliar. Tem até como sobreviver sem o estômago. No entanto, é impossível viver sem o fígado, o maior órgão interno do corpo humano. Mas o que exatamente o fígado faz? Até 500 funções são atribuídas a esse órgão vital. Acima de tudo, ele tem o papel de leão de chácara, mantendo os penetras fora da corrente sanguínea. Tudo o que é absorvido no sistema digestivo não entra na mesma hora em circulação pelo corpo. O sangue dos intestinos vai primeiro direto para o fígado, onde os nutrientes são metabolizados e as toxinas neutralizadas. Portanto, não surpreende o fato de que aquilo que comemos e fazemos tenha um papel crucial na saúde e na doença do fígado. Cerca de 60 mil americanos morrem de doença hepática todo ano. E os índices de óbito aumentaram nos últimos 5 anos. Só a incidência de câncer de fígado aumentou 4% a cada ano durante a última década. Disfunções hepáticas podem ser hereditárias, como a hemocromatose, enfermidade que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de ferro. Elas também podem ser causadas por infecções que podem levar ao câncer de fígado ou podem ainda ter sido induzidas por medicamentos. Os casos mais comuns são os de overdoses não intencionais ou voluntárias de paracetamol. Entretanto, as causas mais comuns são a bebida e a comida, a doença hepática alcoólica e a doença hepática gordurosa, conhecida também como fígado gorduroso. Doença hepática alcoólica. De acordo com uma famosa série de artigos da Journal of the American Medical Association, chamada Actual Cases of Death in the United States, causas reais da morte nos Estados Unidos, o principal assassino de americanos no ano 2000 foi o tabaco, seguido da dieta e do sedentarismo. O terceiro maior responsável por mortes, o álcool. Cerca de metade dos óbitos relacionados ao álcool teve causas repentinas, como acidentes com veículos motorizados. A outra metade foi mais lenta e se deveu principalmente à doença hepática alcoólica. O consumo excessivo de álcool pode levar ao acúmulo de gordura no fígado, o que é conhecido como fígado gorduroso, que pode causar inflamação, resultar em fibrose e, por fim, em insuficiência hepática. Os Centros para Controle e Previsão de Doenças definem como excesso de ingestão de bebida o consumo com frequência de mais de um drink por dia por mulheres e mais de 2 por dia por homens. Um drink é definido como 350 mililitros de cerveja, 2
ml de licor de malte, a cerveja de teor alcoólico mais alto, em geral acima de 6%, 150 ml de vinho ou 45 ml, uma dose, de bebida destilada. Em geral, é possível interromper a progressão da doença parando de beber, mas às vezes é tarde demais. O grande consumo de álcool pode causar fígado gorduroso em menos de 3 semanas, mas na maioria das vezes isso se resolve em 4 a 6 semanas após parar de beber. Entretanto, em 5 a 15% dos casos, a enfermidade continua a progredir e o fígado começa a fibrosar, apesar da interrupção no consumo de álcool. De modo semelhante, depois do diagnóstico de hepatite, inflamação do fígado, causada por álcool, o índice de sobrevivência, passados 3 anos, pode chegar a 90% entre pessoas que pararam de beber após o diagnóstico, mas até 18% delas desenvolvem cirrose, uma fibrose irreparável do fígado. A melhor estratégia para evitar a doença hepática alcoólica é, em primeiro lugar, não beber tanto. Mas, se você bebe em excesso, há ajuda disponível. Embora a maioria das pessoas que bebem possa não ser dependente de álcool, há provas convincentes de que programas de 12 passos, como os dos alcoólicos anônimos, podem ser eficientes para quem sofre desse tipo de dependência. Beber com moderação não é benefício? Todos concordam que beber muito, beber durante a gravidez e bebedeiras não são uma boa ideia. Mas e beber com moderação? Parece que quem bebe em excesso tem uma vida significativamente mais curta, mas o mesmo pode ocorrer com um abstêmio. Embora fumar faça mal à saúde e fumar muito seja ainda pior, essa lógica pode não ser válida para o consumo de álcool. De fato, beber um pouco de álcool parece ter um efeito benéfico na mortalidade em geral, mas, ao que parece, apenas para quem não se cuida. Beber com moderação parece proteger contra doenças cardíacas, talvez porque um de seus efeitos seja afinar o sangue. Mas verificou-se que mesmo beber pouco, menos de uma dose por dia, aumenta o risco de câncer, como será visto a seguir nos próximos capítulos. Como é que algo que aumenta o risco de câncer pode fazer com que a pessoa viva mais? O câncer é apenas a segunda doença que mais provoca mortes. Considerando que a doença cardíaca é a principal causa de óbitos, isso explica por que pessoas que bebem com moderação podem viver mais do que aquelas que se abstêm. Mas essa vantagem pode ser restrita àqueles que não mantêm uma quantidade módica de hábitos saudáveis. Para descobrir quem pode se beneficiar do consumo moderado de álcool, pesquisadores recrutaram quase 10 mil homens e mulheres e os acompanharam durante 17 anos. Depois de avaliarem seus hábitos quanto ao consumo de álcool e ao estilo de vida que levavam,
Os resultados foram publicados em um artigo intitulado Who Benefits Most from the Cardioprotective Properties of Alcohol Consumption, Health Freaks or Cooked Potatoes? Quem se beneficia mais das propriedades cardioprotetoras do álcool? Ou os maníacos por saúde ou os sedentários? E quem eram os maníacos por saúde? De acordo com os cientistas, qualquer um que se exercitasse 30 minutos por dia, não fumasse e comesse pelo menos uma porção de frutas ou legumes e verduras por dia. 1 ou 2 drinks por dia realmente reduzem o risco de doença cardíaca para os sedentários. No entanto, mostrou-se que as pessoas que mantinham um mínimo de hábitos saudáveis não se beneficiaram com o consumo de álcool. A lição: é melhor consumir uva, cevada e batata em suas formas não destiladas, e Johnny Walker não substitui uma caminhada de verdade. Doença hepática não alcoólica. A causa mais comum de fígado gorduroso não é o álcool, mas a doença hepática gordurosa não alcoólica, DHGNA. Talvez você se lembre do documentário de sucesso Super Size Me, A Dieta do Palhaço, em que o diretor do filme, Morgan Spurlock, comeu apenas no McDonald's durante um mês. Como era de se imaginar, o peso, a pressão arterial e o colesterol de Spurlock subiram, assim como as enzimas do fígado. Isso foi um sinal de que as células hepáticas estavam morrendo e derramando seu conteúdo na corrente sanguínea. Como a dieta dele estava danificando o fígado, vamos explicar da seguinte maneira. Ele estava começando a transformar seu fígado em um foie gras, patê de fígado gorduroso, humano. Alguns críticos acham o documentário sensacionalista, mas pesquisadores na Suécia o levaram a sério o bastante para repetir formalmente o experimento solitário de Spurlock. No estudo deles, um grupo de homens e mulheres concordou em fazer 2 refeições de fast food por dia. No início, o nível de enzimas no fígado deles estava normal. Porém, depois de apenas uma semana nessa dieta, mais de 75% dos resultados dos exames de função hepática dos voluntários se tornaram patológicos. Se uma dieta não saudável pode causar danos ao fígado em 7 dias, não deveria surpreender que a DHGNA tenha se tornado a causa mais comum de doença hepática crônica nos Estados Unidos, afetando um número estimado em 70 milhões de indivíduos. Isso significa 1 em cada 3 adultos. Quase 100% daqueles com obesidade severa podem ser afetados. Assim como ocorre com o fígado gorduroso por álcool, a DHGNA começa com um acúmulo de depósitos de gordura no fígado, que não causa nenhum sintoma. Em casos raros, o quadro evolui para uma inflamação e, com o passar dos anos,
acaba gerando cicatrizes no fígado e o levando a um estado de cirrose, o que resulta em câncer de fígado, insuficiência hepática e até morte, como eu vi naquela endoscopia. Lanches e refeições fast food são tão eficazes no desencadeamento da doença porque a DHGNA está associada à ingestão de refrigerante e carne. Beber apenas uma lata de refrigerante por dia parece aumentar em 45% as chances de ter o fígado gorduroso. Já quem come uma quantidade de carne equivalente a pelo menos 14 nuggets de frango todos os dias tem quase o triplo do índice de fígado gorduroso em comparação com quem come o equivalente a no máximo 7 nuggets. A DHGNA tem sido caracterizada como uma história de gordura e açúcar, mas nem toda a gordura afeta o fígado da mesma maneira. Constatou-se que pessoas que sofrem de inflamação de fígado gorduroso consomem mais gordura de origem animal e colesterol, porém menos gordura de origem vegetal e fibras e antioxidantes. Isso pode explicar por que a adoção da dieta mediterrânea, com muitas frutas, legumes, verduras, grãos integrais e feijões, tem sido associada a casos de fígado gorduroso que não eram tão graves, embora esta, em geral, não seja uma dieta de baixa gordura. A DHGNA também pode ser causada por sobrecarga de colesterol, o colesterol da dieta oriunda de ovos, carnes e laticínios pode ser oxidado e provocar uma reação em cadeia que gera excesso de gordura no fígado. Quando a concentração de colesterol nas células hepáticas aumenta muito, este pode cristalizar como açúcar cande e causar inflamação. Esse processo é semelhante ao modo como cristais de ácido úrico provocam gota, como será visto nos capítulos próximos. Os glóbulos brancos tentam englobar os cristais de colesterol, mas morrem no processo, derramando compostos inflamatórios. Isso talvez explique como casos de fígado gorduroso benigno podem se tornar uma hepatite grave. Para explorar a relação entre dieta e doença hepática grave, cerca de 9.000 adultos americanos foram estudados durante 13 anos. A descoberta mais importante feita pelos pesquisadores foi a de que o consumo de colesterol é um forte indicador de cirrose e câncer de fígado. Aqueles que consumiam todos os dias a quantidade de colesterol encontrada em pelo menos 2 eggs McMuffins, o sanduíche feito com uma fatia de bacon canadense, um ovo frito e uma fatia de queijo, em um muffin amanteigado, pareceram correr o dobro de risco de hospitalização ou de morte. A melhor forma de prevenir a DHGNA, a causa mais comum de doença no fígado, talvez seja evitar o excesso de calorias, colesterol, gordura saturada e açúcar. Hepatite viral. Outra causa comum de doença no fígado é a hepatite viral desencadeada por um ou mais de
5 vírus diferentes: hepatites A, B, C, D ou E. O modo de transmissão e o prognóstico variam de acordo com o tipo de vírus. Na maior parte dos casos, a hepatite A é disseminada por alimentos ou água com fezes contaminadas. Ela pode ser prevenida com vacinação, evitando o consumo de mariscos crus ou mal cozidos e tentando assegurar que todo mundo que manuseie alimentos lave as mãos depois de trocar fralda ou usar o vaso sanitário. Enquanto o vírus da hepatite A é transmitido por alimentos, o da hepatite B é transmitido pelo sangue e também sexualmente. Assim como no caso da hepatite A, há uma vacina contra a hepatite B e toda criança deve tomá-la. A infecção pelo vírus da hepatite D só pode ocorrer em alguém que já esteja infectado pelo vírus da hepatite B. Portanto, ela pode ser evitada ao se prevenir a hepatite B. Então, vacine-se, fique longe de drogas injetáveis e só pratique sexo seguro. Infelizmente, não existe hoje nenhuma vacina contra os vírus da hepatite C, o mais terrível dos vírus do fígado. A exposição a ele pode provocar uma infecção crônica que, ao longo de décadas, pode levar a cirrose e insuficiência hepática. Esse tipo de hepatite é hoje a principal causa de transplantes de fígado. Xorella e hepatite C. A alga verde Xorella parece promissora para o tratamento da hepatite C. Um estudo randomizado, duplo cego e placebo controlado verificou que 2 colheres de chá por dia de Xorella estimularam a atividade de células exterminadoras naturais nos corpos dos participantes que, naturalmente, podem matar células infectadas pelo vírus da hepatite C. Um estudo clínico realizado com portadores da hepatite C constatou que uma suplementação de Xorella pode baixar o nível de inflamação hepática, mas essa análise foi pequena e não controlada. Há uma necessidade desesperadora de tratamentos alternativos para a hepatite C, uma vez que terapias mais antigas e menos caras costumam falhar devido a efeitos colaterais insuportáveis, enquanto remédios mais novos e mais toleráveis custam até $1.000 por comprimido. A Xorella pode ajudar como terapia adjuvante adicional, ou, no caso daqueles que não conseguem tolerar ou não podem arcar com os custos de um tratamento antiviral convencional. No entanto, o consumo de Xorella pode trazer riscos. A hepatite C é transmitida pelo sangue e, com maior frequência, por meio de agulhas compartilhadas, e não por transfusões sanguíneas, agora que os bancos de sangue fazem testes para detectar o vírus. Contudo, o compartilhamento de objetos pessoais que podem estar contaminados com quantidades residuais de sangue, como escovas de dente e aparelhos de barbear, também são um risco. Embora tenha sido relatado um caso envolvendo uma mulher que contraiu hepatite C ao compartilhar um fatiador de carne de supermercado com um colega de trabalho infectado, o vírus não está presente naturalmente na carne em si,
já que humanos e chimpanzés são os únicos animais que parecem ser suscetíveis a ele. O mesmo não pode ser dito do vírus da hepatite E. Prevenção da hepatite E com dieta. Como explicou um dos chefes do laboratório da Divisão de Hepatite Viral dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças, em um artigo intitulado Much Meat, Much Malady, Change Perceptions of the Epidemiology of Hepatitis E. O vírus da hepatite E hoje é considerado uma zoonose capaz de se espalhar de animais para humanos, e os porcos podem ser o principal reservatório viral. A mudança de percepção sobre o assunto começou em 2003, quando pesquisadores no Japão relacionaram o vírus da hepatite E, HIV, ao consumo de fígado de porco grelhado. Após examinar fígados de porco de mercearias japonesas, os cientistas determinaram que quase 2% da carne teve resultado positivo para o HIV. Nos Estados Unidos foi ainda pior: 11% dos fígados de porco comercializados, comprados em mercearia, estavam contaminados com o HIV. Isso é alarmante. Porém, quantas pessoas de fato comem fígado de porco? E como a boa e velha carne de porco fica nessa? Infelizmente, a carne de porco também pode conter HIV. Especialistas suspeitam que grande parte da população americana tem sido exposta ao vírus, já que se sabe que há uma prevalência relativamente alta de anticorpos contra HIV em doadores de sangue no país. Essa exposição pode ser consequência do consumo de porco contaminado pelo vírus. Então, será que há mais mortes por doença hepática em países onde a carne desse animal é mais popular? Parece que sim. A relação entre o consumo de porco per capita nacional e as mortes por doença hepática é tão grande quanto a relação entre o consumo de álcool per capita e as mortes ligadas ao fígado. Cada costeleta de porco consumida per capita pode equivaler mais ou menos ao que a ingestão de 2 cervejas representa para um risco maior de mortalidade relacionada ao fígado, em uma escala nacional. Mas os vírus não são anulados pelo cozimento? Geralmente sim, porém sempre há o problema da contaminação cruzada das mãos ou das superfícies da cozinha durante o manuseio da carne crua. Depois que esta encontra-se no forno, a maioria dos patógenos transmitidos pelo alimento tende a ser destruída pelo cozimento interno da carne, em temperaturas apropriadas. ênfase no apropriadas. Pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde submeteram o vírus da hepatite E a vários níveis de calor e constataram que ele pode sobreviver à temperatura interna da carne mal passada. Portanto, ao cozinhar carne de porco, invista em um termômetro de carne e certifique-se de seguir as técnicas de manuseio apropriadas, incluindo a lavagem das superfícies da cozinha com água sanitária. Embora a maioria das pessoas que contraem hepatite E se recupere por completo, a doença pode ser mortal para as grávidas. O risco de morte
durante o terceiro trimestre da gestação pode chegar a 30%. Se você está grávida, por favor, seja ainda mais cuidadosa ao preparar carne de porco. E, se há pessoas na sua casa que gostam de carne de porco rosada no meio, elas devem ter o cuidado de lavar bem as mãos depois de ir ao banheiro. Suplementos para perda de peso e doenças no fígado. Todos nós já vimos aqueles esquemas de pirâmide que prometem todo tipo de coisa de produtos para a saúde. E, considerando a estrutura multinível piramidal dos programas de distribuição, a pessoa ganha dinheiro vendendo os produtos e também recrutando outras para vendê-los. A informação pode se espalhar muito depressa, o que é bem preocupante quando a propaganda é mais rápida do que a verdade. Embora a grande maioria dos danos ao fígado induzidos por remédios seja causada por medicamentos convencionais, os problemas provocados por certas classes de suplementos alimentares podem ser até mais graves e levar a índices mais altos de transplante de fígado e morte. Profissionais de marketing multinível de produtos que mais tarde foram associados a reações tóxicas, como o suco Noni e Herbalife, têm recorrido a estudos científicos para embasar os supostos benefícios para a saúde. Entretanto, uma análise de saúde pública verificou que esses estudos costumam parecer deliberadamente criados para propósitos de marketing e são apresentados como se tivessem sido elaborados para enganar potenciais consumidores. Não raro, os pesquisadores dos estudos usados pelas estratégias de marketing multinível não revelavam suas fontes de financiamento, mas com um pouco de trabalho de detetive dá para expor uma série de conflitos de interesse financeiros. Esses estudos suspeitos eram os mesmos citados para fornecer provas sobre a segurança dos produtos. Por exemplo, uma empresa de marketing multinível que vende suco de mangostão citou uma pesquisa que ela própria financiou para embasar a afirmação de que se tratava de algo que era seguro para todos. A análise envolveu a exposição de apenas 30 indivíduos ao produto, sendo que outros 10 receberam um placebo. Com tão poucos participantes analisados, o suco poderia até matar 1% ou 2% dos usuários que você não saberia. Em um estudo que a empresa de marketing multinível por trás de um suplemento chamado Metabolife citou como segurança, o produto foi dado a 35 pessoas. Desde então, o Metabolife foi retirado do mercado por ter sido associado a ataques cardíacos, derrames, convulsões e mortes. O ácido hidroxítrico, um componente de produtos como o hidroxicute, foi estudado em 40 indivíduos. Nenhum efeito adverso foi identificado, porém, a história terminou da mesma maneira. O hidroxicute foi retirado do mercado depois que foram revelados dezenas de casos confirmados de danos a órgãos, incluindo insuficiências hepáticas brutais.
que exigiram transplante e resultaram até em morte. Até que a indústria de muitos bilhões de dólares dos suplementos herbáticos seja mais bem regulado, é melhor você poupar seu dinheiro e sua saúde e consumir apenas comida de verdade. Protegendo o fígado no café da manhã, foi constatado que alimentos vegetais específicos protegem o fígado. Por exemplo, iniciar o dia com uma tigela de farinha de aveia e, surpreendentemente, café pode ajudar a salvaguardar a função desse órgão. Farinha de aveia. Em diversos estudos de base populacional, o consumo de grãos integrais tem sido associado a um risco reduzido de uma série de doenças crônicas. Porém, é difícil discernir se a ingestão de grãos integrais seria apenas um indicador de um estilo de vida mais saudável em geral. Por exemplo, as pessoas que comem grãos integrais, como farinha de aveia, trigo integral e arroz integral, tendem a ser fisicamente mais ativas, fumar menos e ingerir mais frutas, legumes, verduras e fibras alimentares, do que aquelas que preferem comer cereais açucarados no café da manhã, por exemplo. Não é de se admirar que o primeiro grupo tenha um risco menor de desenvolver doenças. Felizmente, os pesquisadores podem controlar esses fatores, comparando não fumantes apenas com não fumantes, com dietas e hábitos de exercícios físicos semelhantes. Quando se faz isso, os grãos integrais ainda parecem conferir proteção. Em outras palavras, parecem claros os sinais de que quem come farinha de aveia tem menores índices de doenças. Mas isso não equivale a mostrar que, se você começar a consumir mais farinha de aveia, seu risco de sofrer de doenças cairá. Para provar causa e efeito, é preciso testar essa hipótese com uma pesquisa intervencionista, mudar a dieta dos participantes e ver o que acontece. O ideal seria que os pesquisadores dividissem as pessoas de maneira aleatória em 2 grupos e dessem farinha de aveia a metade delas e a outra metade um placebo, uma farinha de aveia falsa, com sabor e aparência semelhantes. Nem os participantes do estudo, nem os próprios pesquisadores poderiam saber a qual grupo cada integrante pertence até o fim. É fácil usar esse consistente método duplo cego ao se estudar medicamentos, uma vez que o remédio analisado, conforme já foi discutido, não é fácil fazer um placebo de um alimento. Contudo, em 2013, um grupo de pesquisadores publicou o primeiro estudo duplo cego, randomizado e placebo-controlado sobre farinha de aveia, com homens e mulheres acima do peso. Foi constatada uma redução significativa das inflamações no fígado no grupo que consumiu farinha de aveia de verdade. Mas isso pode ter ocorrido porque as pessoas perderam muito mais peso do que as do grupo de controle, ou seja, os que ingeriram o placebo de farinha de aveia. Quase 90% dos participantes que ingeriram farinha de aveia de verdade haviam perdido peso, em comparação a nenhuma perda de peso na média verificada no grupo de controle. Portanto, é possível que os benefícios dos grãos integrais para a função do fígado sejam indiretos. Um estudo seguinte
realizado em 2014, ajudou a confirmar a descoberta do papel protetor dos grãos integrais por meio da redução do risco de inflamação no fígado em pacientes com fígado gorduroso não alcoólico. Nessa análise, o consumo de pão de forma branco tradicional por alimentos com grãos integrais realmente maravilhosos, incluindo a farinha de aveia, preparando sua própria bebida de cranberry. Estudos in vitro mostraram que uma classe específica de compostos vegetais, chamados antocianinas, os pigmentos roxos, vermelhos e azuis de plantas como frutas vermelhas, uva, ameixa, repolho roxo e cebola roxa, previnem o acúmulo de gordura em células hepáticas humanas. Foi publicado um único estudo clínico humano que confirmou a descoberta, no qual um preparo de batata doce roxa conseguiu diminuir mais do que um placebo uma inflamação no fígado. Em se tratando de supressão do crescimento de células de câncer de fígado humanas em uma placa de Petri, o cranberry supera outras frutas muito comuns nos Estados Unidos: maçã, banana, toranja, uva, limão, laranja, pêssego, pera, abacaxi e morango. Estudos adicionais constataram que o cranberry também é eficiente in vitro contra outros tipos de câncer, incluindo o de cérebro, mama, cólon, pulmão, boca, ovário, próstata e estômago. Além disso, para desgosto da indústria farmacêutica, os cientistas não conseguiram identificar os ingredientes ativos envolvidos nos efeitos especiais do cranberry. Extratos com concentração de componentes específicos não demonstraram os efeitos anti-câncer da fruta inteira, que, é claro, não pode ser patenteada, mas uma prova de que é quase sempre melhor dar preferência aos alimentos não processados. Mas como consumir o cranberry de uma forma mais natural, já que é tão azedo? As mercearias e os mercados não ajudam, já que 95% dos cranberries são vendidos na forma de produtos processados, como sucos e compotas. Para obter a mesma quantidade de antocianinas encontrada em uma xícara única de cranberries frescos ou congelados, seria necessário beber 16 xícaras de suco de cranberry, comer 7 xícaras de fruta seca ou encarar 26 latas de compota. O fitonutriente vermelho rubi, encontrado nessa fruta, é um antioxidante potente. Porém, o xarope de milho cheio de frutose acrescentado ao suco de cranberry age como pró-oxidante, anulando parte do benefício desse alimento. Eis uma receita simples de uma versão integral de uma bebida de cranberry gostosa que eu chamo de suco rosa. Um punhado de cranberries frescos ou congelados, 2 copos de água, 8 colheres de chá de eritritol, adoçante de origem natural e baixa caloria. Saiba mais sobre o eritritol e os outros adoçantes
na parte 2. Bata todos os ingredientes no liquidificador na velocidade alta. Acrescento gelo e sirva. Com apenas 12 calorias, essa receita tem 25 vezes menos calorias e pelo menos 8 vezes mais fitonutrientes do que os sucos de cranberry típicos. Para dar uma incrementada, bata junto algumas folhas de hortelã frescas. O resultado será uma espuma verde de aparência estranha em cima, mas não só o suco ficará com um gosto bom, como você ficará feliz por saber que está bebendo uma fruta vermelha e uma hortaliça verde escura. 2 dos alimentos mais saudáveis do planeta. Saúde. Café. Em 1986, um grupo de pesquisadores noruegueses fez uma descoberta inesperada. O consumo de álcool estava associado a inflamações no fígado, o que não era nenhuma surpresa. Já o consumo de café estava associado a menos inflamações no fígado. Tais resultados se repetiram em análises subsequentes, realizadas ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, foi feito um estudo com indivíduos com alto risco de doença hepática. Por exemplo, gente com sobrepeso ou que consumia muita bebida alcoólica. As pessoas que bebiam mais de 2 xícaras de café por dia pareceram ter menos da metade do risco de desenvolver problemas crônicos no fígado do que aquelas que bebiam menos de 1 xícara. E o câncer de fígado, uma das complicações mais temidas da inflamação crônica desse órgão, ele é hoje a 3ª maior causa de morte relacionada a câncer. Um crescimento súbito, induzido em grande parte pelo aumento dos casos de infecção por hepatite C e de fígado gorduroso não alcoólico. A notícia é boa. Uma análise realizada em 2013 dos melhores estudos feitos até hoje constatou que as pessoas que mais bebiam café tinham metade do risco de câncer de fígado, quando comparadas àquelas que menos bebiam. Uma pesquisa subsequente constatou que o consumo de pelo menos 4 xícaras de café por dia estava associado a um risco de morte por doença hepática crônica, 92% menor entre fumantes. É claro que largar o cigarro também teria ajudado. O tabagismo pode multiplicar por até 10 vezes a chance dos portadores de hepatite C de morrer de câncer de fígado. De maneira semelhante, aqueles que bebem muito álcool e consomem mais de 4 xícaras de café por dia parecem ter o risco de inflamação no fígado reduzido, mas nem de longe tanto quanto quem diminuiu a ingestão de álcool. Os cânceres de fígado estão entre os mais evitáveis por meio da vacinação contra a hepatite B, do controle da transmissão da hepatite C e da redução do consumo de álcool. Essas 3 medidas podem, em princípio, eliminar 90% dos casos de câncer de fígado no mundo. Permanece incerto se beber café também ajuda a evitar a doença,
mas, de qualquer forma, não seria um auxílio substancial quando comparado à prevenção de danos no fígado em primeiro lugar. Mas e se você já está infectado pelo vírus da hepatite C ou faz parte do quase 1/3 dos adultos americanos com fígado gorduroso não alcoólico? Até relativamente pouco tempo, nenhuma pesquisa clínica havia testado o poder do café. Entretanto, em 2013, cientistas publicaram um estudo em que 40 pacientes com hepatite C crônica foram divididos em 2 grupos. O primeiro consumiu 4 xícaras de café por dia durante 1 mês, enquanto o segundo não tomou nenhuma gota da bebida. Após 30 dias, os grupos inverteram as quantidades ingeridas. É claro que 2 meses não são tempo suficiente para detectar mudanças quando o assunto é câncer, mas durante esse período, os pesquisadores conseguiram demonstrar que o consumo de café pode reduzir os danos ao DNA, aumentar a eliminação de células infectadas por vírus e retardar o processo de cicatrização. Esses resultados ajudam a explicar o papel que o café parece ter na redução do risco de progressão da doença hepática. Um texto da revista Gastroenterology, intitulado Is It Time to Write a Prescription for Coffee?, explorou os prós e os contras do café. Alguns insistem que primeiro devemos identificar o ingrediente ativo benéfico presente nos grãos de café. Afinal, mais de 1000 compostos já foram encontrados no café. É necessário realizar mais estudos, porém, enquanto isso, uma ingestão diária moderada de café não adoçado deve ser considerada um tratamento médico adicional razoável para quem tem alto risco de danos no fígado, como os portadores de fígado gordo. Tenha em mente que o consumo diário de bebidas com cafeína pode levar à dependência física e que os sintomas da exclusão da cafeína da dieta podem incluir dias com dor de cabeça, fadiga, dificuldade de concentração e distúrbios de humor. Ironicamente, a tendência que o café tem de fazer com que as pessoas tornem sua ingestão um hábito pode se revelar uma boa coisa se os benefícios à saúde do fígado forem confirmados. O consumo diário dessa bebida pode acabar provando ser uma vantagem. No que se refere às doenças hepáticas, a prevenção é a chave. Como sempre, todas as enfermidades mais graves do fígado, como o câncer do órgão, a insuficiência hepática e a cirrose, podem começar com a inflamação do fígado. Esta pode ser causada por uma infecção ou pelo acúmulo de depósitos de gordura. Os vírus do fígado podem ser prevenidos com medidas baseadas no bom senso. Não use drogas injetáveis. Vacine-se e pratique sexo seguro. Já a gordura no órgão pode ser evitada com medidas também baseadas no bom senso. Evite o consumo excessivo de álcool, calorias, colesterol, gordura saturada e açúcar.